preciso te atualizar sobre uma barca que está sendo projetada no São Paulo para a próxima temporada, tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Um enorme prazer fazer parte do seu dia a dia, seja no seu trabalho, na sua casa, enfim. Só queria pedir para você deixar like, se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade de 1.400.000 pessoas, beleza? São Paulo vai contratar outro centroavante, se não tem nenhum movimento nesse sentido agora, até porque o São Paulo está super preocupado em como terminar a temporada. Se o São Paulo for para a Libertadores, o planejamento é um. Se o São Paulo não for para a Libertadores, o planejamento é completamente diferente. Então, diante desse cenário, hoje o que o São Paulo tenta é voltar a vencer. São 7 derrotas, agora estou na dúvida se são 6 em 7 ou 7 em 8, né? Porque eu estou me confundindo com, quer ver? Peraí, Crespo. Vou colocar Crespo aqui e a gente já consegue chegar. 7 derrotas nos últimos 8 jogos, a única vitória em 2 meses contra o Fortaleza lá no Castelão. Então, diante desse cenário, o que o São Paulo está tentando é estancar a crise. E aí é até importante contar que hoje o Márcio Carlo Magno, que é o superintendente de finanças do São Paulo, assume temporariamente uma função mais específica no futebol. Ele está acima do Carlos Belmonte e vai tentar colocar ordem na casa, tá bom? SAF no São Paulo pode rolar no próximo ano, Paulo, 1999. Não acredito, Paulão. Para que o São Paulo tivesse uma SAF, haveria necessidade da aprovação do Conselho Deliberativo. E ninguém no Conselho Deliberativo hoje se mostra a favor desse movimento, tá? É exatamente essa aqui, ó. SAF no São Paulo pode sair em 2026 fora Casares. Não estou botando nenhuma fé nessa história, tá? Todos os movimentos que o São Paulo faz hoje são para tentar atrair mais dinheiro, gerar mais receitas. Mas não existe movimento para SAF, até porque isso precisaria ser aprovado no Conselho Deliberativo. Nicola, fiquei sabendo da informação que o Dudu do São Paulo contratou, mandou ontem, não vai jogar a copinha pelo Sub-20 do São Paulo. Bora lá explicar essa história, Severino. Vinha contando para vocês desde a semana passada que o Tricolor tinha contratado 2 jovens estrangeiros, um chamado Ridwan, que é de Gana, meio atacante de 17 anos de idade, um outro atacante da Guatemala chamado Ávila. E que, além disso, o São Paulo negociava um jogador com o Náutico. Esse jogador é o Dudu, meio atacante de 16 anos de idade, que tem apenas um jogo pelo profissional. Foram 20 minutos em campo no jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil. E o Dudu deixou excelente impressão nessa partida. Desde então, São Paulo e Náutico conversam sobre a possibilidade da contratação. Na semana passada, o Douglas Schwartzman, que é o diretor executivo que é o diretor da base, esteve em Recife para tentar fechar um acordo com o Náutico e com representantes do atleta. Conversa com o Náutico avançou, com o representante foi um pouco mais difícil, mas o acordo foi sacramentado. Ontem, segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Náutico aprovou a negociação, que foi fechada em R$800 mil, que serão pagos em 4 parcelas de 200 mil cada. São Paulo começa a fazer os pagamentos em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, e passa a ter 80% dos direitos econômicos do atleta. O Náutico fica com 20% do valor de uma venda futura, São Paulo apostando mais uma vez no futuro. Importante registrar que o Dudu não pode mais ser inscrito na Copa São Paulo de Juniores do ano que vem. O prazo para inscrição de atletas na Copa São Paulo já terminou. Até por isso o São Paulo vai permitir que o Dudu dispute a Copa São Paulo pelo Náutico e se mude para virar reforço da base do Tricolor a partir do mês de fevereiro. Nicola, mas então por que contratar o jogador agora? Porque o São Paulo aposta tanto no Dudu que acha que ele vai se valorizar na Copa São Paulo de Juniores. E aí, eventualmente, esses 800 mil investidos na contratação do atleta se tornariam muito mais caros, até pela concorrência que pode existir nos próximos dias, tá bom? Domingos Gonçalves. Nicola, alguma novidade do São Paulo? Domingo eu estava explicando agora há pouco sobre a chegada do Márcio Carlo Magno. O Márcio, que é superintendente financeiro ele não é financeiro, ele é superintendente do São Paulo, e esse é o cara que está sendo preparado para suceder o Júlio Casares na eleição marcada para dezembro do ano que vem, tá? O Márcio teve papel importante na construção do FIDIC, foi ele quem desenhou todo o fundo de Cotia, a negociação com o Evangelos Marinax, enfim, ele também teve papel importante na reestruturação da base do São Paulo, que tem conseguido ser mais competitiva. É um cara bem avaliado internamente. E agora ele assume esse momento do São Paulo no futebol para tentar melhorar e evoluir. São 2 as modificações mais importantes. Ele chega para uma reunião com jogadores do São Paulo nessa segunda-feira, prometendo que está ainda nessa semana 1 mês dos direitos de imagem atrasados,
e marcar o pagamento do segundo mês atrasado para as próximas semanas, tá? Então, São Paulo vai resolver a pendência que tem com o elenco, mas promete ser muito mais austero nas cobranças. São Paulo vai exigir que exista maior empenho, maior esforço dos atletas. São Paulo não aceita que perca 7 de 8 jogos e coloque em risco a classificação para a Libertadores, que parecia algum tempo atrás algo bem pertinente, algo bem plausível, né? Nicola, você não acha que é só o São Paulo não correr risco de cair, não corre risco de cair porque não está jogando nada? Gilson, se não houver uma reação rápida, mas é que assim, o São Paulo tem 38 pontos. Há quem garanta que com 42, 43 pontos não cai. Não é possível que o São Paulo, em mais 8 jogos, não com 9 jogos, né? Que o São Paulo não consiga 4, 5 pontos. Não vejo muita possibilidade. Mas só contar uma coisa importante, né? São Paulo joga contra o Bahia nesse final de semana. Deixa eu ver se é só se é sábado ou domingo. Sábado, 21h30, no Morumbis. Esse pode ser o último jogo do São Paulo no seu estádio até o fim da temporada. Depois o São Paulo ainda faz mais 4 jogos como mandante. 2 certamente serão na Vila Belmiro, por conta de shows. São Paulo vai receber 6 shows nos próximos dias. São 2 shows do Oasis, 2 do Imagine Dragons, uma da Dua Lipa e outro show do Linkin Park. Pois bem, esses shows vão garantir mais ou menos 20 milhões de receita líquida para o São Paulo. É mais do que o São Paulo faturou com todos os 14 jogos que fez como mandante no Brasileiro. Mas já é certo que contra Red Bull Bragantino e Flamengo, o São Paulo vai precisar jogar na Vila Belmiro e existe um risco de Internacional e Juventude, as partidas contra os dois gaúchos, que elas também aconteçam na Vila Belmiro, tá? Foi até o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, quem acabou sem querer vazando, que o São Paulo já comunicou sobre essa possibilidade. O Erivan Alencar, like 199. Boa noite, Nicola. Oscar e Lucas não conseguem performar. Com os salários dos dois, dava para adquirir bons reforços para 2026. Concordo? Concordo muito. E vou acrescentar uma série de coisas em cima disso. O Oscar ganha 2 milhões e 300 mil reais por mês no São Paulo. O Lucas Moura ganha 1 milhão e 800 mil mensais. Os dois somados ganham mais do que a folha salarial inteira, do Mirassol, incluindo atletas e comissão técnica. O Mirassol hoje tem um custo de mais ou menos 4 milhões de reais mensais, somente o Juventude gasta menos entre todos os 20 times da Série A. A diferença é que o Mirassol hoje tem a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro, o São Paulo é o 9º, tá? Vou dizer mais. E aí, a ideia nem é minha, a ideia é do Louco São Paulino que participa do programa Cancelados. O Louco, outro dia, fez um desabafo e eu concordo muito. Ele falou, Nicola, já que o Lucas Moura e o Oscar são São Paulinos fanáticos, declarados, eles precisariam reconhecer o momento do time e aceitar um salário simbólico condicionado à performance. Então, assim, no mês em que eles não conseguirem jogar, que eles ganhem 50 mil reais mensais. E o restante fica para o São Paulo. No mês em que eles conseguem jogar, eles passam a ter o salário normal. Parece maluco, mas, cara, seria, para mim, algo absolutamente saudável. E o Louco até lembrou, nesse depoimento dele, da situação envolvendo o Juninho Pernambucano, que chegou a jogar no Vasco em troca de um salário mínimo. Enfim, cara, o Oscar é hoje o 2º jogador em atividade brasileiro mais rico no mundo. Ele só tem menos dinheiro do que o Neymar. Você acha que são 2 milhões e 300 mil por mês que vão fazer diferença para ele? E assim, enquanto ele estiver machucado, recuperou, volta a ganhar os 2.300. Não sei se isso teria que partir, eu acho que teria que partir dos próprios atletas, né? Mas poderia, eventualmente, vir a ideia de algum dirigente do São Paulo, pessoal, o que vocês acham, vocês dois, cara, muito identificados com o São Paulo, da gente criar uma diferenciação aqui enquanto vocês estão machucados. Enfim, a gente sabe que vocês não estão se machucando de sacanagem, não são jogadores da sacanagem, pelo contrário, né? Mas o São Paulo precisa de caras que entregam mais, né? Não tem sido o caso dos dois. Bora falar agora sobre o São Paulo e a possibilidade de uma barca. Lista de dispensas do tricolor para a próxima temporada. São Paulo vai precisar reduzir custos em 2026. Independentemente de estar ou não na Libertadores, já há essa premissa. E o Márcio Carlo Magno, superintendente que vai tocar o departamento de futebol, deixará bem claro para todas as pessoas no departamento que haverá necessidade de cortes, de redução. Diante disso, dá para dizer que dos 5 atletas cujos contratos se encerram em dezembro, 4 não devem permanecer. A única exceção, Enzo Dias, que está emprestado pelo River Plate, ele já atingiu uma meta estipulada no contrato e o São Paulo será obrigado a comprar o lateral esquerdo argentino, operação de 2 milhões de dólares. Os 4 atletas que devem fazer parte de uma barca são Dineno,
centroavante que chegou do Cruzeiro e ainda não conseguiu vingar, inclusive está machucado nesse momento. Rigoni, que veio por indicação de Hernan Crespo, mas tem jogado muito pouco. Ele precisa, para ter seu contrato renovado, participar de pelo menos 12 partidas com no mínimo 45 minutos. Ele tem apenas 3 jogos e, ao que tudo indica, não alcançará essa meta. Tem também o Luiz Gustavo, que se recuperou de uma embolia pulmonar, ficou 6 meses parado, até deixou boa impressão na vitória contra o Fortaleza, mas também não tem sido utilizado e ganha 700 mil por mês. Para completar, Leandro, o terceiro goleiro, vínculo se encerrando no fim da temporada, ele já foi avisado de que não terá esse contrato renovado. Outras saídas podem acontecer de jogadores com salários mais altos, como por exemplo do Luciano, especialmente se propostas do futebol do exterior aparecerem. Ele é um velho candidato a jogar na Arábia Saudita. Se uma oferta razoável surgir, pode haver negociação. Lucas Moura e Oscar, os atletas mais caros do elenco, devem permanecer no clube, até porque trabalhar uma rescisão de contrato deles hoje demandaria bastante dinheiro. Estou curioso para saber como é que vai ficar a situação do Rodriguinho, meio atacante jovem da base, que ganhou mais minutos, especialmente com o Crespo. O vínculo se encerra em dezembro de 26 e até agora não houve acordo para a extensão desse contrato.